contábil para as empresas. Será que uma empresa pode ficar sem a escrituração contábil? Sem a contabilidade da sua organização? Nos dias de hoje, qual que é essa relevância da escrituração? Quando eu falo escrituração, só para vocês se situarem, é a rotina que nós temos para fazer a escrituração. Lançamentos contábeis sendo realizados no livro diário. No livro diário, trazer os saldos, as movimentações para o razão, razonete, fechar o saldo das contas. Fez o processo de apuração do resultado do exercício, a gente monta o balancete de verificação. Desse balancete de verificação, nós temos um espelho para elaborar o balanço patrimonial. E aí, né, nessa apuração que a gente faz, a gente acha já o lucro e prejuízo, que já vai para o balancete, que vai também para o balanço patrimonial. E esse resultado que a gente encontra no processo de apuração do resultado do exercício se confirma com a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Então, isso é escrituração contábil. Aonde que dá a origem do balanço e da DRE? O livro diário, o razão, razonete e balancete de verificação. As organizações não podem ficar sem a escrituração. Logicamente, depende muito do seu regime tributário, né? Hoje nós temos Simples Nacional, lucro real e lucro presumido como regime tributário. E de acordo com o faturamento do seu regime tributário, nós temos toda aí uma normativa em relação da obrigatoriedade de se entregar as demonstrações contábeis, tá? Então, para que nós possamos elaborar as demonstrações contábeis das empresas, temos que passar pela escrituração contábil. E aí, né, o Remir Silva está falando, escrituração contábil serve para DRE. Não só, viu, Remir, para DRE, para o balanço, DRE, DFC, DVA e as outras demonstrações financeiras que nós temos, né? Então, além da obrigatoriedade de se escriturar as empresas, também gerar informações para as próprias organizações. O contador, a contadora, logicamente, com as demonstrações elaboradas, vai sim fazer um processo de extrair as informações necessárias para ser levadas ao empresário, que é o processo de evidenciação contábil que nós falamos, tá? É muito importante a escrituração para a gente conhecer a questão do patrimônio da organização e a questão financeira e econômica dela também. E principalmente para o processo de tomada de decisão empresarial, tá? Então, bom, escrituração contábil, vamos lá. Quais são os processos da escrituração contábil? Quais são as etapas para o processo da escrituração contábil? Para vocês entenderem, quando eu falar escrituração, ela dá toda a informação necessária para se fazer as demonstrações contábeis. Então, vamos lá, então. Escrituração é a primeira etapa, partidas dobradas. O pessoal está curioso aí. Professora, partidas dobradas, como que funciona? Vamos lá. Primeiramente, tá? Contas do ativo, que são naturezas devedoras, que representam os bens e direitos, tá? Então, nesse caso, uma conta devedora do ativo, para aumentar, tem que ganhar um débito, para reduzir, tem que ganhar o quê? Um crédito. Esse é o lançamento que nós realizamos. Contas do passivo e patrimônio líquido têm a mesma natureza, né? São naturezas credoras. Nesse caso, se tem natureza credora, então as contas do passivo e do patrimônio, para aumentar, elas têm que ganhar um crédito. Para reduzir, tem que ganhar um débito, tá vendo? É sentido contrário. Eu vou explicar novamente que o pessoal está pedindo para me repetir, ó. Pensa comigo, ativo e passivo. Contas do ativo são bens e direitos, tem natureza devedora. Então, no mecanismo de lançamento, eu aumento as contas do ativo com débito e reduzo com crédito, ok? Contas do passivo e patrimônio líquido são as dívidas da empresa. Dívidas da empresa com terceiros e também com os próprios sócios que a gente fala. São de naturezas credoras. Então, as contas do passivo e patrimônio líquido, que tem natureza credora, aumenta com crédito e reduz com débito, tá? Então, a gente tem que ir a partir da natureza da conta.
Eu sabendo a natureza da conta, eu consigo fazer o mecanismo de débito e de crédito. Escrituração contábil representa as partidas dobradas que são feitas no livro diário, ok? Demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis. Por que a gente fala financeiro ou contábil, as demonstrações? Porque nós tivemos a internacionalização da contabilidade. O Brasil, a partir de 2010, participa de um grupo de mais de 120 países que falam a mesma língua contábil. Quando eu falo a mesma língua, é no sentido que usam os mesmos critérios, as mesmas metodologias de fazer a escrituração contábil. Então, por isso, pela entrada da DFC, que é uma demonstração de parte financeira, muda-se então para demonstrações financeiras, mas é a mesma coisa que demonstrações contábeis. O que são as demonstrações financeiras contábeis? Nós temos 8 no total: balanço patrimonial, DRE, DRA, DLPA, DMPL, DFC, DVA e notas explicativas, tá? Nós não vamos ver essas demonstrações porque não cabe na disciplina, mas vocês nas outras vocês verão as demonstrações de forma mais específica, tá? Análise de balanço é a questão de capacidade, desempenho e sobrevivência das organizações. A partir das demonstrações contábeis, a gente consegue avaliar como que está a empresa na questão econômica, financeira e patrimonial. Se a empresa tem condições de continuar, se ela tem que fazer um planejamento financeiro. Então, a partir dessas demonstrações, a gente consegue fazer uma análise das demonstrações. E a auditoria, tá? A auditoria vem verificar se as informações que foram apresentadas nas demonstrações contábeis estão, corretas, foram feitas de formas corretas, tá? Então, algumas empresas têm a obrigatoriedade de contratar uma auditoria para fazer esse processo de verificação da escrituração contábil. Então, a escrituração contábil, pessoal, é isso. Então, esse é o processo. Na reflexão, eu trouxe para vocês como que funciona essa questão da escrituração, que é muito importante realmente para as outras etapas.